Fala galera, bem-vindos aos Séculos em Cena, onde a gente mergulha fundo nas figuras mais épicas da história. E hoje o papo é sobre Miyamoto Musashi, o cara que até hoje é considerado o maior espadachim que já existiu. Estamos falando de um verdadeiro ícone do Japão feudal, alguém cuja história e legado atravessaram séculos, conquistando não só a espada, mas também o campo da filosofia, estratégia e arte. Se você curte samurais, duelos lendários ou simplesmente histórias de vida inspiradoras, esse vídeo é para você. Agora, antes de começar a viagem no tempo, eu aposto que você está se perguntando: o que Musashi tem a ver com a equipe Rocket do Pokémon? Uma música do Iron Maiden e um mangá famoso. Tudo isso tem a ver com um único momento histórico, o grande duelo de Musashi contra Sasaki Kojiro, dois dos espadachins mais lendários de todos os tempos. Fique tranquilo, vamos chegar lá. Mas antes, que tal dar uma olhada na origem dessa lenda que brilhou no Japão do século XVI e XVII? O nascimento de uma lenda, a infância misteriosa de Musashi. A data de nascimento de Musashi é um grande mistério, mas acredita-se que ele tenha nascido em 1584 em uma pequena aldeia chamada Harima, no Japão feudal. Pouco se sabe sobre os detalhes dessa infância, mas o que é certo é que ele veio de uma família profundamente ligada às artes marciais. O pai de Musashi, Munisai, era um espadachim de renome e mestre da escola Shinmei-ryu, conhecida pela sua habilidade e maestria nas artes de combate. E claro, o legado de seu pai teria um impacto gigante na formação de Musashi, influenciando não só sua técnica com a espada, mas também seu caráter e visão de mundo. E olha que interessante, no Japão feudal, as crianças recebiam nomes de infância que mudavam após a cerimônia de Genpuku, quando se tornavam adultos. Isso significa que o nome que conhecemos hoje, Miyamoto Musashi, pode não ser o mesmo que ele recebeu no início da vida. E se isso não fosse suficiente para aumentar o mistério sobre sua vida, também não se sabe ao certo quem foi sua mãe, mas o que é claro é que desde cedo o destino de Musashi estava marcado para a espada e a guerra. Logo após nascer, ele já começou a treinar com o pai, que o ensinou a manejar a espada. Munisai era um homem severo, dedicado ao aprimoramento constante e responsável por transmitir a Musashi os primeiros ensinamentos sobre o combate. E acredite, a primeira grande lição de Musashi aconteceu muito antes de ele sequer nascer. Seu pai derrotou um mestre rival Shoshu em um duelo que ficou gravado na história. Munisai venceu e com isso conquistou uma grande reputação que viria a ser um legado importante para o filho. O caminho solitário, Musashi na juventude errante. Musashi teve uma infância diferente da maioria das crianças da época. Aos 7 anos foi enviado a um templo budista, onde recebeu uma educação que ia além das artes marciais. Nesse templo, ele aprendeu filosofia, matemática e até se familiarizou com os ensinamentos do budismo Zen, que mais tarde seriam fundamentais para a forma como ele encarava tanto a guerra quanto a vida. Mas foi aos 13 anos que Musashi deu seu primeiro passo como verdadeiro espadachim. Ele participou de um duelo onde surpreendentemente não usou uma espada, mas sim um bastão de madeira. E o mais impressionante, derrotou seu oponente com um único golpe. Esse evento marcou a transição de Musashi de um simples aprendiz para alguém com um dom natural para a estratégia e a luta. Não foi apenas uma vitória física, mas uma vitória de mente e espírito. Com o tempo, Musashi se tornou um verdadeiro cavaleiro errante, como muitos samurais daquela época. Ele viajava de cidade em cidade, desafiando espadachins de diferentes escolas, sempre em busca de aprimorar sua técnica e testar seus limites. Mas essa peregrinação não era só sobre combate físico. Era também uma jornada espiritual e mental, onde ele buscava não apenas o fortalecimento do corpo, mas o desenvolvimento da mente e do espírito. Ao longo dessa jornada, ele ficou conhecido por sua estratégia imbatível e sua busca pela eficiência máxima em cada movimento. A Batalha de Sekigahara, o primeiro contato com a guerra,
Aos 16 anos, Musashi participou da histórica Batalha de Sekigahara por volta do ano de 1600, que decidiu o futuro do Japão. Essa batalha foi crucial na história do país porque marcou a vitória do clã Tokugawa sobre o clã Toyotomi. Musashi, que estava do lado dos Toyotomi, lutou com ferocidade, mas a derrota foi inevitável para o seu lado. Embora ele não tenha se destacado diretamente nessa batalha, a experiência de guerra foi fundamental para moldar sua visão do combate em larga escala, além de lhe proporcionar uma enorme bagagem estratégica. Após a derrota, Musashi se retirou para as montanhas, onde passou a se dedicar a um treinamento isolado e aprimorou suas técnicas de combate. Essa fase foi um divisor de águas em sua jornada, permitindo-lhe focar inteiramente no desenvolvimento de suas habilidades como espadachim. Durante os anos seguintes, Musashi preferiu duelos individuais, nos quais ele poderia testar sua técnica ao máximo, sem as limitações e o caos das grandes batalhas. A escola Yoshioka, a forja do estilo de duas espadas. Uma das partes mais impressionantes da história de Musashi é sua série de duelos contra os mestres da escola Yoshioka em Kyoto. A escola era conhecida pela sua grande tradição e prestígio, e os mestres, ávidos por vingar a derrota sofrida por seu mestre nas mãos de Munisai, pai de Musashi, desafiaram o jovem guerreiro. Musashi enfrentou os espadachins da Yoshioka em 3 duelos consecutivos, e em todos eles saiu vitorioso. O primeiro duelo foi impressionante, pois Musashi usou uma espada de madeira maior do que o usual, confundindo o oponente e vencendo rapidamente. No segundo, ele chegou atrasado, o que desestabilizou totalmente seus rivais. Mas foi no terceiro duelo que ele surpreendeu a todos. Usou 2 espadas, inaugurando o famoso estilo de 2 espadas, uma técnica que revolucionaria a forma de lutar com a katana. E olha, se você acha que Musashi se limitava à espada, está muito enganado. Ele também se especializou em outras armas como bastões, lanças e até uma kusarigama, uma foice presa a uma corrente, uma das armas mais traiçoeiras que um guerreiro pode dominar. O duelo contra Sasaki Kojiro, o maior confronto de todos os tempos. Aos 28 anos, Musashi finalmente enfrentou o seu maior adversário, Sasaki Kojiro. Mas ele não era qualquer espadachim, ele era um verdadeiro mestre, reconhecido como um dos maiores do Japão na época. As histórias sobre o confronto entre Musashi e Kojiro se espalharam tão rápido quanto uma chama, e o duelo já era considerado lendário antes mesmo de acontecer. A rivalidade entre os dois começou com um simples, porém poderoso respeito mútuo pelo talento do outro. Mas, claro, tudo levou a um confronto inevitável. A data do duelo foi marcada para uma ilha remota, distante de qualquer cidade e longe da interferência de possíveis espectadores. Isso tornava o duelo ainda mais intimista, quase como um embate entre 2 titãs da espada. Sasaki Kojiro, conhecido por sua técnica volta da andorinha, usava uma espada longa e poderosa, e sua habilidade era tão impressionante que muitos acreditavam ser imbatível. Mas Musashi, como sempre, usou a estratégia como sua maior aliada. Ele chegou atrasado ao duelo, algo que parecia um simples atraso, mas foi, na verdade, uma manobra psicológica para desestabilizar Kojiro. Para piorar, Musashi não empunhou uma espada comum. Ele usou uma espada de madeira mais longa do que o habitual, uma estratégia para ter maior alcance no combate. Quando finalmente começaram, o duelo foi rápido, e como era de se esperar, Musashi venceu. A luta durou pouco tempo, mas foi marcante pela estratégia perfeita que Musashi usou para derrotar seu oponente. Ele não só desferiu um golpe mortal com sua espada de madeira, mas também demonstrou uma mentalidade extremamente afiada, conseguindo entender o psicológico de Kojiro e atingindo-o nas costelas um golpe preciso que acabou com sua vida. Este foi, sem dúvida, o apogeu da carreira de Musashi. Mas também um marco na história dos samurais. Não foi apenas uma vitória física, mas uma verdadeira lição de estratégia, onde o controle mental do adversário foi tão importante quanto a habilidade com a espada. Musashi havia dominando o duelo
mostrando ao mundo que o combate é tanto sobre mente quanto sobre corpo. A retirada de Musashi, o mestre e o artista. Após o triunfo contra Sasaki Kojiro, Musashi tomou uma decisão inesperada para muitos. Ele se afastou das batalhas e passou a focar no desenvolvimento de outros aspectos de sua vida. Ele começou a ensinar seus discípulos, compartilhando sua filosofia de combate e as técnicas que o tornaram imbatível. Não só isso, mas Musashi também se dedicou às artes. Ele se tornou um artista multifacetado, se expressando por meio de caligrafia, pintura e escultura. Sua criatividade não se limitava apenas ao campo da guerra, mas se estendia a tudo o que ele fazia. A obra mais famosa de Musashi foi o Livro dos Cinco Anéis, um tratado filosófico sobre a arte da guerra, onde ele explora temas como estratégia, tática e controle da mente. No livro, ele descreve a maneira como um samurai deve pensar, agir e, acima de tudo, como deve lutar para conquistar não apenas uma batalha, mas a perfeição. O legado deixado por essa obra é imenso e ainda é estudado até hoje por estrategistas e artistas marciais de todo o mundo. Mas para Musashi, a verdadeira vitória não estava apenas em ser o melhor espadachim. A verdadeira vitória era alcançar o equilíbrio entre força, sabedoria e autocontrole. Ele se afastou do mundo da guerra, mas não da busca pela perfeição. Aquele guerreiro que outrora enfrentou centenas de espadachins em duelos, agora se dedicava a viver em paz, mas nunca deixando de refletir sobre as lições que aprendeu ao longo de sua jornada. Musashi como mentor. A filosofia de vida de um mestre. Nos últimos anos de sua vida, Musashi passou a ser um mentor e professor. Ele adotou 3 filhos como sucessores, transmitindo a eles suas técnicas, ensinamentos e, claro, a filosofia de vida que ele acreditava ser a chave para a grandeza. E não apenas isso, Musashi foi um homem de grande introspecção, que passou a escrever e a pensar profundamente sobre o que é necessário para alcançar a verdadeira mestre. Seu foco era numa estratégia universal, que poderia ser aplicada tanto no combate quanto na vida cotidiana. Sua habilidade com a espada se refletia em sua vida pessoal. Musashi era, antes de tudo, um homem que buscava o equilíbrio, a harmonia entre o físico e o espiritual. Mesmo nos últimos anos de vida, ele continuou a ensinar, compartilhando seus ensinamentos e transmitindo seu legado para as próximas gerações de guerreiros. O legado imortal de Musashi, da espada para o mundo. Musashi faleceu em 1645, aos 61 anos. E foi enterrado em uma caverna, onde passou seus últimos dias como um eremita. Mas seu legado nunca desapareceu. Ele se tornou uma figura imortal, não só no Japão, mas em todo o mundo. Sua filosofia de vida, sua habilidade de combate e sua busca pela perfeição continuam a inspirar não apenas samurais, mas também pessoas de todas as áreas que buscam alcançar a excelência em suas próprias vidas. Curiosamente, o nome Musashi também foi dado a um dos maiores navios de guerra da história, o Yamato, durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o nome tenha sido uma homenagem à província de Musashi, a relação com o espadachim é um símbolo de como sua figura transcendeu o tempo e ainda ecoa nos dias de hoje. Hoje, Musashi é mais do que apenas um nome do passado. Ele é o símbolo do verdadeiro espírito samurai, um guerreiro não só habilidoso, mas também sábio, introspectivo e sempre em busca de perfeição. Sua vida e suas lições permanecem atemporais e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A morte de Musashi e o fim de uma era. No fim da sua vida, Musashi encontrou um lugar de paz e reflexão, onde pôde se dedicar aos seus estudos e à sua arte. Ele morreu com respeito de seus discípulos e uma lenda que nunca morreria. Até hoje, Musashi é lembrado não apenas como o maior espadachim de todos os tempos, mas como um mestre espiritual, um filósofo da guerra, um artista e, acima de tudo, alguém que sempre buscou a perfeição. Miyamoto Musashi,
a influência que resiste ao tempo. O legado de Miyamoto Musashi vai muito além das habilidades excepcionais com a espada. Embora sua maestria na arte do combate seja inegável, foi sua profunda filosofia de vida que realmente imortalizou o nome de Musashi. No seu tratado mais famoso, o Livro dos Cinco Anéis, ele revelou suas ideias sobre estratégia, tática e a busca pela perfeição. Mas o que torna esse livro tão influente? Mesmo séculos depois, Musashi não via a arte do combate apenas como um meio de vencer. Para ele, a guerra e o combate eram apenas uma metáfora para a vida. Sua visão sobre estratégia pode ser aplicada em tudo, desde os campos de batalha até o mundo dos negócios ou da vida pessoal. O ponto central da filosofia de Musashi é que a vitória não vem apenas da força física, mas da mente estratégica. Ele acreditava que para vencer é necessário conhecer o inimigo, entender a si mesmo e, o mais importante, manter a calma e a disciplina durante os momentos de crise. Ele abordava a estratégia com um olhar profundamente filosófico, tratando-a não como um simples conjunto de movimentos ou táticas, mas como um estado de espírito. Através da prática constante e da reflexão introspectiva, Musashi procurava refinar sua mente e aprender a controlar suas emoções, tornando-se imbatível não apenas no combate, mas em tudo o que fazia. Sua filosofia de vida é, em essência, sobre o equilíbrio entre o corpo e a mente. Para Musashi, não havia diferença entre a luta interna e a luta externa. Ambas deveriam ser dominadas e compreendidas. Assim, ele se tornava não apenas um mestre das espadas, mas também um mestre da mente humana. Sua influência no mundo contemporâneo, filmes, mangás e cultura pop. Mesmo séculos depois de sua morte, o nome de Musashi ainda é uma enorme fonte de inspiração. Sua história transcendeu o Japão feudal e agora é um ícone global. O impacto cultural de Musashi é visível numa variedade de mídias e na cultura popular. Filmes, séries de TV, mangás e videogames têm trazido à tona a figura de Musashi em diversas formas. No cinema, ele foi retratado em produções como Musashi, uma série de filmes baseados na famosa obra de Eiji Yoshikawa, que conta a história de sua vida de forma épica. A imagem do samurai solitário que viaja pelo Japão, desafiando outros guerreiros e se aperfeiçoando, é uma narrativa atemporal que ressoa com qualquer um que busque o desenvolvimento pessoal e a superação. No mundo dos mangás, personagens inspirados por Musashi, como o protagonista de Vagabond, um dos mangás mais populares da história, tem mostrado o impacto duradouro de sua filosofia. Vagabond, de Takehiko Inoue, é uma adaptação moderna da história de Musashi, trazendo uma interpretação profundamente psicológica do personagem e explorando os dilemas internos que o tornaram um grande guerreiro. O manga se aprofunda nos aspectos emocionais e filosóficos da vida de Musashi, refletindo as complexidades que o próprio samurai enfrentava. Para os fãs de histórias inspiradoras, é uma obra-prima. Além disso, muitos jogos de videogame, como Onimusha e Samurai Warriors, têm referências diretas a Musashi ou inspiram-se na sua jornada como guerreiro e estrategista. O nome de Musashi se tornou sinônimo não apenas de um excelente espadachim, mas de um ícone de sabedoria e resistência. O último capítulo da lenda. Ao olhar para a vida de Miyamoto Musashi, vemos muito mais do que apenas um guerreiro lendário. Ele foi um homem que dominou a arte da espada, mas acima de tudo dominou a arte de viver. Ele nos ensinou que a verdadeira força não vem apenas do físico, mas da mente, da disciplina e da capacidade de se adaptar a qualquer situação. Musashi não era apenas um mestre da espada, mas um mestre da vida. Hoje, seu legado continua a inspirar todos aqueles que desejam não apenas lutar, mas viver com propósito, sabedoria e estratégia.
Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre samurais, histórias épicas e muito mais. Nos vemos no próximo Séculos em Cena. Até mais, pessoal!